Olá, aula de número 7, disciplina de cinesiologia e biomecânica. Na aula de número 7, nós iremos tratar do sistema articular aplicado ao movimento humano. Cabe destacar que na aula de número 4 e número 5, nós falamos sobre o sistema neuromuscular. Na aula de número 6, nós falamos sobre o sistema ósseo. E na aula de número 7, nós falamos sobre o sistema articular, correto? O que diz o texto? O texto chama a nossa atenção que uma articulação ela é caracterizada a partir do quê? Da união de dois ou mais ossos, né? Foco. Então, o que eu tenho na realidade é que pensar que dentro de uma articulação, lá na anatomia, vocês verificaram que eu tinha basicamente o quê? A característica de união de dois ou mais ossos e acabava por aí. E muitas vezes eles vinculavam a condição de movimento como sendo uma condição geral. Nós vamos chamar a atenção de vocês que não. Dentro da classificação anatômica, nós vamos verificar que o que interessa a cinesiologia e biomecânica é o quê? É a união de dois ou mais ossos, mas especificamente o quê? A partir da capacidade de movimentação, né, dessa articulação, e um outro ponto importante, da preservação dessa estrutura articular, correto? Então vamos começar a partir da classificação das articulações, em função o quê? Da sua possibilidade ou não de realização de movimento. Texto. Nós temos o quê? As articulações que não possuem o quê? Que não possuem cavidade articular. Essas articulações são divididas em dois grandes grupos. Foco. Quais são esses dois grandes grupos? As sinartroses, que estão divididas entre articulações de tipos fibrosas, né? Texto. E essas articulações são caracterizadas a partir do quê? De uma estrutura fibrosa, fazendo a união de dois ossos sem movimentação. O exemplo são as estruturas cranianas. Nós temos ainda, foco, nós temos ainda que pensar que essas articulações do tipo sinartrose, elas também são classificadas como sendo o quê? As sindesmoses. As sindesmoses são as articulações classificadas como articulações do quê? Ligamentares, ou seja, um ligamento promove a união de dois ou mais ossos, né? E essas articulações fazem com que esses ossos permaneçam unidos mesmo durante o movimento. Um exemplo claro disso aí é a articulação tibiofibular distal. Lá embaixo, em que eu tenho o quê? A união da tíbia com a fíbula e nosso movimento. Vale destacar, foco, vale destacar que as sinartroses, por serem articulações imóveis, não são de interesse da área da cinesiologia e biomecânica enquanto a movimento, já que elas não se movimentam. A partir das anfiartroses, esses interesses começam a aumentar. Por que esses interesses começam a aumentar? As anfiartroses são as articulações ligeiramente móveis. São as articulações ligeiramente móveis. E as articulações ligeiramente móveis, elas são divididas em dois grandes grupos, né? Elas são divididas entre sínfises e sincondroses. As sincondroses são as articulações do quê? São as articulações cartilaginosas. Repetindo, sincondroses são as articulações cartilaginosas. Texto. Então eu vou destacar com vocês aqui a placa epifisária ou disco epifisário. Nesse destaque aí, nessa parte da figura que é em destaque, eu tenho uma placa epifisária ali, ou seja, uma estrutura cartilaginosa, que em função do processo de crescimento e desenvolvimento, como visto na aula de número 6, eu terei progressivamente, até a chegada da maturação, o desaparecimento dessa placa epifisária. Correto? Nós temos ainda as sínfises. As sínfises são estruturas importantes, porque são estruturas ligeiramente móveis e são estruturas fibrocartilaginosas nas suas constituições. Né? Então eu tenho um exemplo claro de sínfise muitíssimo importante, os discos intervertebrais, que eu também irei destacar aqui. Ó. Os discos intervertebrais, eles assimilam, né, grande capacidade de carga, mas assumem também uma importância muito grande. Por quê? Porque é graças aos discos intervertebrais que eu terei o quê? Eu terei a capacidade de movimentação, mesmo que pequena, das articulações intervertebrais. Um outro ponto a ser destacado, né, é a sínfise púbica. A sínfise púbica também é uma estrutura fibrocartilaginosa, fazendo com que a pubis, né, seja fechada anteriormente ali na sua sínfise e a partir daí eu também tenho alguma capacidade de movimentação. Então lembrando, sinartrose são as articulações sem movimento, anfiartrose são as articulações ligeiramente móveis e a partir daí eu tenho preocupação sim com o movimento. Mas o que mais nos interessa, texto, são o quê? São as diartroses ou as articulações sinoviais. Por quê? Elas são amplamente móveis. São as articulações dotadas de maior mobilidade. E a partir daqui eu vou buscar na classificação anatômica a capacidade funcional, ou seja, o número de eixos relacionado aos planos ortogonais para que eu possa me movimentar. Então vamos verificar a primeira articulação que aparece, classificada, listada como articulação sinovial. A primeira articulação são as articulações do quê? Do tipo artrose plano deslizante. E olha o destaque lá, elas são articulações do quê? São articulações não axiais.
não axiais, elas não apresentam eixo. Um exemplo a ser destacado com vocês são as articulações, por exemplo, intercárpica, entre os 8 ossos do carpo. Por que é importante? Foco. Porque ao movimentar efetivamente a minha articulação do punho, o pequeno deslizamento ou os pequenos deslizamentos que eu consigo entre os ossos do carpo são importantes, porque eles me conferem a mobilidade da articulação radiocárpica. Então o punho é uma articulação que depende sim de uma articulação sinovial, do tipo plano ou deslizante, para que tenha o quê? A sua maior capacidade de movimentação, apesar de não haver eixo, correto? Por isso que ele é não axial. A partir das articulações planas, nós vamos para as articulações do tipo gínglimo ou dobradiça. A articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, o exemplo mais clássico que eu tenho dentro da cinesiologia e biomecânica, o exemplo hiper importante, é a articulação do cotovelo. Quem caracteriza a articulação do cotovelo? A articulação entre o húmero e ulna. A articulação entre o húmero destacado na figura aí para vocês. É um exemplo típico de dobradiça. Ou seja, eu tenho somente o quê? Vamos destacar aqui em amarelo a característica uniaxial dessa articulação. Eu tenho um único eixo. Eu tenho um único eixo. Como eu tenho um único eixo, eu só posso ter 2 movimentos, movimento de flexão e extensão. Então, dentro das articulações sinoviais, a articulação do tipo gínglimo ou dobradiça, uniaxial, permitindo 2 movimentos. O movimento quê? De flexão e extensão. Vamos para a articulação número 3 das articulações sinoviais. E a articulação número 3 das articulações sinoviais também está destacada na figura, é uma articulação do tipo trocoide ou pivô. Essa articulação é a articulação o quê? Radionar, proximal ou superior. Também sendo uma articulação o quê? Uniaxial, ou em outras palavras, apresentando somente o quê? Um eixo. Como consequência, eu tenho 2 movimentos. Eu tenho movimento de pronação e supinação, foco, ou seja, é graças ao comportamento da articulação radionar proximal ou superior que eu consigo pronar e supinar, ou seja, o rádio cruza sobre a una e eu descruzo efetivamente colocando os ossos do antebraço paralelo, correto? Então nós já falamos das sinoviais do tipo plana, não tem eixo, e 2 articulações uniaxiais, dobradiça e pivô. Vamos passar agora as articulações sinoviais, né, elipsóides ou condilares. E olha o destaque para vocês, eu tenho as articulações sendo classificadas como biaxiais ou biaxial. Né? Na realidade, eu tenho 2 eixos aí. Né? Isso é importante, senhores? É importante sim. Por quê? Eu sei que essas articulações biaxiais, elas realizam movimento em pelo menos 2 planos ortogonais. Vamos lembrar os planos ortogonais? Sagital, frontal e transversal. No caso do joelho, a articulação do joelho, que lá alguns livros de anatomia citam como sendo uma articulação de tipo dobradiça, se eu pensar na prática, ela é uma articulação que bicondilar, porque o joelho ele faz um movimento de flexão e extensão, mas a articulação do joelho, em especial quando ela está flexionada, ela também permite fazer o movimento de rotação interna e rotação externa. Então, vale destacar que uma outra articulação do tipo elipsoide, né, é a articulação do punho, que ela faz o movimento de flexão e extensão e faz o movimento de abdução e adução. Então, flexiono e estendo meu punho e, ao mesmo tempo, eu consigo fazer o quê? Uma adução e abdução. Essas articulações são biaxiais. E aqui eu destaco mais uma coisa importante com vocês. A partir das articulações biaxiais, eu vou fazer um exemplo aqui no punho para que vocês possam entender, eu consigo ter o movimento de circundução. Lembrando, a articulação plana, a articulação uniaxial, dobradiça, ou a articulação tipo pivô, não realiza o movimento de circundução. Já as articulações condilares, as articulações elipsoides, já podem realizar o movimento de circundução. Vamos passar para mais uma articulação sinovial. E a articulação são as articulações agora que envolvem 3 eixos. São as chamadas articulações do quê? Triaxiais. Também elas são classificadas como esferoidal, né, cabeça e cavidade, enartrose ou bolo soquete. O que caracteriza essa articulação? É o seu comportamento triaxial, ou em outras palavras, elas permitem realização de movimentos nos 3 planos ortogonais, sagital, frontal e transverso. O melhor exemplo para vocês é a articulação do ombro. Na articulação do ombro eu posso fazer um movimento de flexão, extensão e hiperextensão, faço uma abdução e uma adução, faço uma rotação interna e rotação externa. Lembrando, uma articulação dessa, ela apresenta o quê? Grande mobilidade. Né? Por quê? Porque ela de pronto ela realiza o movimento nos 3 planos ortogonais e, como consequência, ela pode realizar o movimento nos planos intermediários.
eu faço para vocês aqui agora, eu vou ficar de lado, o movimento de flexo-extensão da minha articulação do ombro, correto? E agora eu estou fazendo para vocês o movimento de abdução e adução da minha articulação do ombro, correto? Correto. Opa, se eu faço a flexo-extensão, só para não ficar mudando de plano aqui, e se eu faço a abdução e a adução, é sinal, observe a trajetória do meu segmento. Eu fui agora o quê? Num plano intermediário. Isso é muito importante. Então, essas articulações trexiais, ombro, quadril, são articulações que conseguem trabalhar o quê? Uma grande amplitude espacial, porque elas trabalham nos planos intermediários. Nós temos ainda as articulações selares. E a articulação selar clássica, que também é trexial, é a articulação entre o quê? O carpo, né, e o metacarpo no polegar. Foco em mim. Por que essa articulação é importante? Ela permite que o polegar faça oposição aos outros 4 dedos. Graças à articulação carpo-metacárpica do polegar, o polegar faz oposição aos outros 4 dedos. Então, dentro da cinesiologia e biomecânica, as articulações que mais nos interessam são quem? São as diartroses, porque são as articulações amplamente móveis, são as articulações sinoviais, seguidas especificamente das anfiartroses, que são as articulações ligeiramente móveis. Quem nos interessa? Não nos interessa, são as sinoviais, que são as articulações imóveis, correto? Dentro das articulações sinoviais, nós temos que chamar a atenção de vocês de alguns elementos, né? Um momento só. Deixa eu destacar com vocês que tem muito comum hoje na literatura vocês encontrarem o termo grau de liberdade de movimento. O que é o grau de liberdade de movimento? É o número de eixos vinculado a uma articulação. Ou seja, uma articulação com 2 eixos tem 2 graus de liberdade, uma articulação com 3 eixos tem 3 graus de liberdade, como consequência, com um eixo, somente 1 grau de liberdade. Porque quando eu faço um exercício multiarticular, por exemplo, um apoio de frente sobre o solo, eu tenho que verificar as articulações que estão trabalhando, né? O cotovelo trabalha, o ombro trabalha, e quantos graus de liberdade cada articulação dessa apresenta, para que a partir daí eu possa entender qual é a articulação, por exemplo, que apresenta maior ou menor grau de vulnerabilidade dentro da aplicação daquele exercício, ok? Agora sim vamos falar dos elementos que constituem as articulações sinoviais. E o primeiro elemento a chamar a atenção de vocês é a cápsula articular. Né? Por que a cápsula articular é um elemento importante? Porque a cápsula articular ela é uma membrana que tem 2 camadas, uma camada mais externa e uma camada mais interna. E dentro do aspecto cinesiológico e biomecânico, as funções são bem distintas. A camada mais externa, ela é mais inervada. Como consequência, ela me dá o quê? A noção de sinestesia, percepção da posição da minha articulação no espaço. Então, a cápsula articular tem 2 camadas. A camada mais externa, ela é mais inervada. Como consequência, ela me dá a noção de sinestesia, ou seja, a percepção do posicionamento da minha articulação no espaço. A camada mais interna, né, ela é mais vascularizada. E, como consequência, ela é responsável por produzir o líquido sinovial. O líquido sinovial é o lubrificante das articulações sinoviais. Então, a densidade dessa cápsula articular também estará vinculada, né, ao padrão de exposição de estresse mecânico. Ou seja, quando eu comparo uma cápsula articular na articulação do ombro e comparo essa cápsula articular do ombro à minha cápsula articular do joelho, eu sei que o meu joelho, a cápsula do meu joelho é mais estressada. Como consequência, ela tende a ser mais densa que a minha cápsula articular do ombro. Um outro ponto, ou um outro elemento importante a ser destacado aí, é o líquido sinovial, porque ele apresenta uma característica multiviscosa. Isso é importante, por que isso é importante? Ele tende a preservar os ossos ali, ele funciona como lubrificante dos ossos dentro das articulações sinoviais. Então, quando eu falo de velocidade de movimento, quando eu falo de temperatura no qual esse movimento está sendo realizado, eu tenho que chamar a atenção de vocês que uma velocidade mais alta, né, ou uma temperatura mais quente, faz com que esse líquido fique menos denso. Uma velocidade mais baixa, né, ou uma temperatura mais baixa, faz com que esse líquido fique mais denso. Então, a velocidade, né, de adaptação desse líquido ela é tão importante, por quê? Porque os trabalhos de preparação para atividade, aspas, o aquecimento para preparação para atividade, que muitas vezes, muitos de nós pensamos só no aspecto muscular, não. Ele também está vinculado a uma ação do líquido sinovial, ou seja, a uma adaptação do líquido sinovial à preparação para a velocidade de realização do movimento frente à demanda a qual aquela articulação será exposta. Ou, em outras palavras também, para a percepção da temperatura na qual aquele movimento vai estar sendo realizado. Correto? Então, o líquido sinovial ele apresenta uma característica multiviscosa. Um outro elemento importante é a cartilagem articular, a cartilagem hialina.
E eu chamo a atenção de vocês que talvez esse seja ainda hoje um dos elementos mais importantes que nós temos dentro das articulações sinoviais. Por quê? Normalmente são esses elementos, junto com os meniscos, que mais comprometem as articulações sinoviais. Toda vez que uma cartilagem hialina está vulnerabilizada, por quê? Porque houve a perda de um menisco, ou porque ela tende a entrar num processo de degeneração, uma condromalácia, uma condropatia, né? Eu tenho efetivamente o quê? Uma fragilidade do osso subcondral ali, ou seja, daquele osso cortical que está abaixo da cartilagem. Então nós temos que tomar cuidado com o padrão de exposição do movimento, que a cartilagem articular ela tende a ficar muito vulnerável. Um outro ponto importante destacar com vocês é chamar a atenção de vocês para a estrutura dessa cartilagem a partir do revestimento, né? Aqui eu vou destacar aqui, né, do osso cortical ali, ó. Observe, nessa imagem aí nós temos a cápsula articular, nós temos em azul ali destacado, circundado em vermelho, a cartilagem, ali em preto o líquido sinovial. Observe que é o conjunto que melhor caracteriza a articulação sinovial, correto? Voltando ao texto, nós vamos observar aqui que nós temos o quê? Ainda, os ligamentos, que são tecidos passivos. Qual é a função principal do ligamento? Manter a integridade estrutural de uma articulação. Toda vez que o ligamento está comprometido, essa articulação tende a estar mais o quê? Vulnerabilizada, mais instável. E como consequência, ela tende a comprometer todos os outros elementos, em especial o menisco e a cartilagem articular. Nós temos estruturas fibrocartilaginosas. Um exemplo claro dessas estruturas são discos e meniscos, né? Essas estruturas, quando elas sofrem estresse mecânico, elas tendem a se deformar para permitir o movimento. Uma estrutura fibrocartilaginosa, do tipo disco e menisco, em função do padrão de exposição à deformação, né, ou seja, a carga ali que é aplicada a ela tende, com o processo de envelhecimento, a apresentar degeneração. Lembro, e é importante destacar, nós temos um aumento na expectativa média de vida e, como consequência, a não observação, a qualidade dos estímulos propostos, né, sobre as articulações farão que eu torne o quê? Efetivamente, esses discos e meniscos mais vulneráveis. Se eu comparar um disco intervertebral de um sujeito jovem ao de um adulto, idoso, né, eu vou perceber o quê? Eu vou perceber que esse disco do sujeito jovem é muito mais hidratado, como consequência, muito mais elástico. Então, a assimilação de cargas por parte do idoso, ela tende a ser menor. Vamos atentar e ter muita cautela na prescrição de exercícios, quer na educação física, quer na fisioterapia, para um sujeito numa idade mais avançada, em função da capacidade de deformação elástica, em especial dos discos e meniscos. Correto? Ainda falando sobre articulação, nós temos as bolsas ou as bursas, que são estruturas ou cápsulas articulares ali que eu tenho ali, né, revestidas de membrana sinovial, são pequenas cápsulas revestidas de membrana sinovial com líquido sinovial, com função de preservar o quê? Os elementos próximos das articulações. Duas bursas que eu quero destacar aqui, a bursa subacromial e a bursa supratrocantérica. São bursas que têm por finalidade de preservar tendões, né? E essas bursas ali, toda vez que elas estão estressadas, entram no processo de inflamação, como consequência, vão expor muito mais os tendões. Um exemplo claro é o tendão do músculo supraespinhoso de uma pessoa também numa idade mais avançada, que tende a ficar muito mais vulnerável, e a bursa muitas vezes não consegue suprir efetivamente essa demanda de carga. Agora vamos falar um pouquinho, né, sobre flexibilidade. O que é flexibilidade? É o grau de amplitude relativo de uma articulação num determinado sentido. Vamos lembrar, o ombro tem grande mobilidade, só que para cada amplitude de movimento, para flexão, para extensão, para hiperextensão, para abdução, para adução, para rotação interna, para rotação externa, as amplitudes são distintas. Então eu tenho que conhecer essa mobilidade, né? Então eu tenho que conhecer a flexibilidade das articulações. Sugiro que vocês trabalhem com as tabelas que os livros propõem aí, fica muito mais fácil vocês começarem com o tempo a assimilar isso aí. Essa flexibilidade, ela é dividida em dois tipos, a flexibilidade dinâmica e a flexibilidade estática. Sem julgar mérito aqui, se certo ou errado, mas ao cair um objeto no chão, muitas vezes o sujeito ele vai agachar ou vai abaixar, vai pegar esse objeto de qualquer jeito. Muitas vezes ele compromete muito mais a coluna vertebral do que os membros inferiores para pegar um objeto que caiu no chão, né? Isso traduz a flexibilidade dinâmica, ou em outras palavras, ele não tem restrição ao movimento de qualquer uma das articulações, ele tem autonomia para movimento. A flexibilidade passiva é muito utilizada para quê? Ou estática, melhor dizendo, de uma forma, a flexibilidade estática ela é muito utilizada para diagnóstico. Qual é o grau de amplitude possível para o movimento X, Y, Z de uma determinada articulação? O grau de amplitude possível para o movimento de abdução da articulação do ombro são mais ou menos o quê? 180 graus.
Então eu consigo, de maneira objetiva, elevar o meu braço até que ele fique aqui ao lado da minha cabeça. Se porventura eu tenho uma restrição qualquer, o que acontece? E meu braço para aqui, eu vou na minha flexibilidade passiva, anotar, o braço é um pouco além de 90 graus e deixo isso registrado para uma intervenção, quer na educação física, quer na fisioterapia. O goniômetro é um instrumento utilizado para medir objetivamente a amplitude de movimento de uma articulação. Observe que o goniômetro ele é caracterizado a partir de duas réguas que estão vinculadas a um único eixo, né? E a partir daí eu faço a mensuração de quantos graus eu tenho de mobilidade naquela articulação. 15 graus, 20 graus, 30 graus, foco em mim, por favor. Eu tenho que aqui, ó, movimento de abdução, né? Eu estou colocando só para que vocês possam melhor visualizar a abdução e a adução da articulação do punho. Observe que a minha mão consegue esconder aqui minha face agora e aqui ela não consegue destacar tanto lateralmente. Por que ela não consegue fazer isso aqui? Porque os graus de mobilidade são distintos, né? Eu tenho mais ou menos 45 graus para o movimento, para o movimento de abdução e mais ou menos 30 graus para o movimento de adução. E eu consigo mensurar isso aí a partir do goniômetro. Um outro ponto importante destacar é a estabilidade das articulações sinoviais. O que caracteriza a estabilidade de uma articulação? Caracteriza a restrição que essa articulação, a resistência que essa articulação apresenta ao movimento anormal. Quem é responsável, que elemento articular dentro das articulações sinoviais é responsável por manter a estabilidade articular? Os ligamentos. Qualquer comprometimento ligamentar, lembrando que o ligamento é uma estrutura passiva, tá, galera? Qualquer comprometimento articular do ligamentar irá comprometer a articulação. Recapitulando, qualquer comprometimento ligamentar irá comprometer a estabilidade da articulação. Lembre, o ombro depende sim, nós vamos falar numa aula mais à frente sobre o manguito rotador, porque eu tenho baixa quantidade de ligamentar, como consequência eu dependo do papel muscular. Depois nós temos alguns fatores que vão diretamente impactar e influenciar nessa flexibilidade, né? Eu tenho o formato dos ossos, né? Eu jamais vou conseguir ter o movimento de hiperextensão numa condição normal da articulação do cotovelo. Por quê? Porque o olecrano troca na fossa olecraniana, né? Quanto maior for o número de elementos articulares, maior for a quantidade, por exemplo, de ligamentos, maior será a estabilidade dessa articulação. Contato das partes moles. Pensem naquele sujeito, foca em mim, por favor. Pensem naquele sujeito com a barriga muito grande, né? Basta ele sentar numa cadeira que a barriga já o quê? Já irá apoiar sobre as coxas. Então não há necessidade, por exemplo, de eu fazer um teste para verificar se ele tem boa mobilidade para a flexão da coluna vertebral, porque ele não terá, uma vez que a barriga já, parte mole, barriga, tocou sobre a coxa, parte mole, né? Sexo, idade, mas o mais importante, né? São dois fatores, sexo, idade, temperatura também irá influenciar nisso aí, ambientes muito frios não favorecem um trabalho de flexibilidade. Agora, o mais importante, o elemento que mais influencia na flexibilidade é o alongamento muscular, ou grau de estiramento do músculo antagonista. Vamos verificar no texto alguns tipos de alongamento. Eu tenho aqui o quê? Os alongamentos podem ser classificados como ativos e passivos, dinâmicos e estáticos. O que é o alongamento ativo? É uma ação excêntrica, né? A última forma é uma ação concêntrica dos músculos antagonistas, fazendo que aquele músculo que eu quero alongar, ele esteja num comportamento excêntrico. Foco, por favor. O que eu vou ter aqui? Ao levar o meu segmento para trás, o que eu tenho? Ao deslocar o meu segmento para trás, eu estou alongando minha musculatura aqui. Estou alongando minha musculatura de peitoral. Quem está fazendo isso? Os músculos responsáveis, o quê? Pela extensão horizontal da articulação do ombro. Isso é um tipo de alongamento, o quê? De alongamento ativo. No alongamento passivo, eu tenho a ação de uma força, de uma força externa. Eu coloco o meu braço, mas tem uma força que está fazendo o quê? Deslocando ainda mais o meu segmento para trás. A ação da força externa caracteriza o alongamento, o alongamento passivo. O que eu tenho no alongamento dinâmico ou balístico? São movimentos rápidos, sucessivos e suavemente controlados. É um alongamento muito utilizado como aquecimento. Eu só tenho que tomar cuidado que nesse tipo de alongamento eu não quero estimular o fuso muscular que eu vou falar já já. Então eu preciso que a pessoa conheça o movimento e tenha coordenação. E já o próprio nome já diz, o alongamento estático é a manutenção de uma posição, de uma postura. Normalmente de 10, 20 ou até 30 segundos por 3 ou 4 vezes ali. E eu ganho progressivamente a amplitude de movimento, a musculatura progressivamente vai cedendo ao trabalho de alongamento. E por último, eu tenho a facilitação neuromuscular proprioceptiva, ou 3S. Esse tipo de alongamento é um alongamento
que é o alongamento que me leva a maior grau de elasticidade, ou seja, maior grau de estiramento muscular, mas como consequência ele é um alongamento muito perigoso. Por quê? Porque ele implica em estresse muito grande sobre o tecido. Normalmente o 3S, ou facilitação neuromuscular proprioceptiva, ele não deve ser proposto com nenhum outro tipo de trabalho. Ele é muito utilizado na fisioterapia e é muito utilizado em rendimento, em performance. Nas aulas de academia de ginástica, no dia a dia, ele tende a não ser muito utilizado. Correto? Por que eu falei com vocês sobre o fuso muscular? O fuso muscular é um receptor neuromuscular que está localizado, deixa eu ver se eu tenho uma figura dele aqui, não tenho, que ele está localizado junto quem? Ele está localizado entremeado às fibras musculares. O fuso muscular, galera, é um elemento muito importante, porque guardem esse áudio e pensem isso na prática. Toda vez que o fuso muscular ele é estimulado, ele tende a inibir o trabalho de alongamento. Lembra que ainda agora eu falei sobre o alongamento balístico? Então, se eu faço movimentos descoordenados num trabalho de aquecimento, por exemplo, eu vou tender a excitar esse fuso muscular. Como consequência, ele vai tender a dar uma resposta, né? Ou fazer com que o sistema nervoso dê uma resposta, diminuindo essa amplitude de movimento. Então, o fuso muscular se divide em dois tipos: fuso muscular primário e fuso muscular secundário. O fuso muscular primário é o que responde à velocidade e ao grau de amplitude de movimento. O fuso muscular secundário só responde ao grau de amplitude de movimento. E toda vez que o fuso muscular ele é excitado, ele vai inibir, vai causar uma inibição no trabalho No trabalho de alongamento. No contraponto, aí eu tenho um outro receptor neuromuscular, que é um outro receptor muito importante, que é o ATG. Cláudio, o que faz o ATG? O ATG é um receptor que está dentro dos tendões, foca em mim, por favor, está dentro dos tendões, próximo à junção miotendínea. Toda vez que o ATG, vamos lembrar aqui, toda vez que o ATG ele é excitado, ele vai tender a promover um relaxamento naquela musculatura a qual ele está vinculado. Vamos entender isso com um pouco mais de calma. Eu tenho um músculo e na extremidade eu tenho um tendão. Ele está ali próximo à junção miotendínea. Vou dar um exemplo claro a partir do trabalho de FNP, ou facilitação neuromuscular proprioceptiva. Se eu tenho um trabalho muscular e eu seguro, efetivamente os ossos aos quais esse músculo está vinculado, o que eu vou ter ali se eu promover uma contração? O músculo vai querer encurtar, o osso está preso aqui na extremidade, o músculo vai querer encurtar. Quem vai estirar? Serão os tendões. Só que dentro do tendão eu tenho um ATG. O que o ATG faz? Ele informa ao sistema nervoso central que, de maneira objetiva, aquele músculo, por uma razão qualquer, está muito tenso. E ele precisa o quê? Ser relaxado. O sistema nervoso central emite um estímulo através da via eferente, ou seja, o ATG aferiu, e através da via eferente, o sistema nervoso central manda o estímulo para que a musculatura faça o quê? Relaxe. É por isso que dentro do trabalho de facilitação neuromuscular proprioceptiva, que eu sugiro que vocês observem, busquem aí na web, exemplos práticos disso aí, vocês possam visualizar a ação do ATG. Um outro exemplo claro, ia ficar muito claro isso para vocês, todos aqui, que estão me ouvindo falar aí, pelo menos uma vez na vida já devem ter convivido com alguém, se já não aconteceu com vocês, de terem passado por um quadro de cãibra. É uma situação desconfortável, não é? E o que você faz quando está tendo uma cãibra? Você tende a, aspas, alongar a musculatura. Por que você quer alongar a musculatura? Agora vocês estão conhecendo. O que você quer na realidade é promover uma excitação desse ATG. Já que o músculo não consegue relaxar voluntariamente, você ao tentar esticar aquela musculatura, você de fato está tendendo a esticar quem? Aqueles tendões que são estruturas passivas. Ou em outras palavras, está esticando aquele ATG. Como consequência, o que irá acontecer? Você irá de pronto utilizar essa via para informar o sistema nervoso central que aquela musculatura precisa relaxar. Ou, em outras palavras, o sistema nervoso central vai me dar o estímulo para que a musculatura aqui relaxe. É por isso que durante uma cãibra o alongamento é tão importante. Não adianta tapinha, chutinho, não vai resolver. O importante é excitar o ATG. Vamos recapitular um pouquinho o sistema articular, que é o último elemento, o nosso último sistema do sistema musculoesquelético. A articulação é a união de 2 ou mais ossos, no nosso caso, com a finalidade de identificar movimento e pensar o quê? Na integridade estrutural desses ossos. Verificamos que as articulações são classificadas de acordo com o seu grau de mobilidade. Sinatroses são as articulações imóveis, não nos interessam. Eu tenho basicamente 2 tipos, a fibrose e a sutura e a sindesmose.
né? Mas quem me interessa são a partir das anfiartroses, que são as articulações ligeiramente móveis. Eu tenho as sincondroses, né? Que são as articulações cartilaginosas, e eu tenho o quê? As articulações fibrocartilaginosas, que são as articulações do tipo sínfise. Eu tenho os discos intervertebrais e a sínfise púbica. E depois eu chego nas artroses, que são as articulações o quê? Sinoviais. O que caracteriza uma articulação sinovial? Uma grande amplitude de movimento e as cápsulas articulares. Grande amplitude quando comparada com as duas anteriores. Ponto importante. As articulações sinoviais, elas são divididas em quê? Em tipos, em função da sua mobilidade. Qual é a articulação sinovial que menos se movimenta? São as articulações planas, do tipo artrose. São as articulações não axiais. O exemplo são as articulações intercárpicas. A partir daí nós temos as articulações uni, bi e triaxiais. Uniaxial, quais são? Dobradiça e pivô. Utilizamos como exemplo, respectivamente, o cotovelo e a articulação radionar proximal superior. Depois nós temos as articulações elipsóides e condilares, sendo biaxiais. Chamamos a atenção de vocês. Qual foi o exemplo que nós utilizamos? A articulação do joelho, como sendo uma articulação bicondilar, e a articulação o quê? Do punho, a articulação radiocárpica, como sendo uma articulação elipsóide. Depois nós passamos para as articulações que têm 3 eixos. E utilizamos aqui as articulações o quê? Esferoidais, classificadas como esferoidais, que são ou esferoidal, como queiram, esferoides, que são as articulações do ombro e do quadril, que possibilitam o movimento nos 3 planos ortogonais, e como consequência também nos planos intermediários. Chamamos a atenção ainda de vocês da articulação carpo-metacárpica do polegar, que é uma articulação triaxial do tipo celar, correto? Junto a esse pacote da classificação das articulações, nós trouxemos o grau de liberdade de uma articulação. Chamamos a atenção que o grau de liberdade está vinculado ao número de eixos, né? Para cada eixo eu tenho 2 movimentos. Um eixo, 2 movimentos, 2 eixos, 4 movimentos, 3 eixos, 6 movimentos. E pedimos que vocês observem, quando os movimentos são multiarticulares, quantas são as articulações envolvidas com o movimento e, como consequência, quais são os graus de liberdade que eu tenho para esse movimento como um todo. Depois passamos a chamar a atenção de vocês para os elementos articulares. A cápsula articular, típica de todas as articulações sinoviais, com uma noção sinestésica na sua membrana externa e com uma vascularização maior na sua membrana interna, né? Chamamos a atenção de vocês do líquido sinovial como agente lubrificante. Chamamos ainda a atenção, mais ainda, da cartilagem articular como um elemento de maior vulnerabilidade em função do processo de envelhecimento. Falamos dos ligamentos como os responsáveis por manter a integridade estrutural da articulação. Falamos ainda sobre as estruturas fibrocartilaginosas, discos e meniscos que deformam-se para permitir o movimento. E, por último, chamamos a atenção das bursas. Depois, levamos em consideração a mobilidade de uma articulação a partir do quê? Do grau de flexibilidade, que é a capacidade de movimento de uma articulação em um determinado sentido. Correto? Se é o movimento de abdução, se é o movimento de adução, se é flexão, se é hiperextensão e assim sucessivamente. Destacamos com vocês da flexibilidade dinâmica, como sendo a autonomia do sujeito, e a flexibilidade passiva para o quê? Para caracterizar o grau de amplitude de movimento de uma articulação. Depois verificamos que o elemento que mais influencia de maneira objetiva na mobilidade de uma articulação, qual é? É o grau de alongamento muscular. Por isso, citamos os tipos de alongamento. Alongamento ativo e alongamento passivo. O ativo, pela força do músculo antagonista, aquele músculo que eu quero alongar. Dei o exemplo dos extensores horizontais da articulação do ombro, quando eu quero alongar o peitoral. E o alongamento passivo, formação de uma força externa. Verificamos ainda o quê? O alongamento balístico dinâmico, que é aquele alongamento vinculado ao movimento suave, sucessivo, controlado, né? evitando sim a mobilização do fuso muscular. Eu não quero mobilizar o fuso muscular. E depois chamamos a atenção de vocês do alongamento estático, que é a manutenção de uma postura. E por último falamos o quê? Do FNP, facilitação neuromuscular proprioceptiva, que utiliza um neuroreceptor, o receptor neuromuscular, que é o quê? O OTG para auxiliar no trabalho de alongamento. Aí nós passamos a destacar os 2 receptores neuromusculares. O fuso muscular, que inibe o alongamento, lembrando que esse fuso muscular ele está entremeado com as fibras musculares ali, e ele é excitado toda vez que a musculatura é muito estirada, gerando uma resposta do sistema nervoso para o encurtamento muscular. E o OTG está vinculado ao tendão, em especial na junção miotendina, que toda vez que o tendão ele é muito estirado, o sistema nervoso entende que o músculo tem que relaxar, daí a razão pela qual o OTG auxilia no trabalho de alongamento, correto? Galera, estamos encerrando aqui nossa aula de número 7. Eu espero que vocês tenham curtido bastante o sistema articular, né? Obrigado pela presença de vocês e até o nosso próximo encontro
na aula de número 8. Um abraço e até a próxima.